Olá, eu sou Rodolfo Morrison, sou um homem negro, afrodescendente, tenho 36 anos e meu cabelo é comprido. Eu uso dreads pretos e amarelos. Uso um óculos com armação verde e laranja e estou com uma camiseta roxa. Estou sentado numa cadeira frente a uma mesa de trabalho e ao fundo tenho umas fotos e uma estante com livros e adornos pequenos. Ao lado tenho uma planta. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje são algumas discussões, principalmente orientadas ao âmbito da epistemologia, pensando a epistemologia dentro do campo de estudos da ocupação humana. E particularmente, vou compartilhar algumas ideias a respeito a um livro que foi recentemente publicado lá no Brasil sobre as ontologias da ocupação humana, sim, mas nesta apresentação vou me centrar mais desde o conceito da epistemologia, né? Vou compartilhar então minha tela para poder explicar melhor o que eu quero dizer. Então, uma uma primeira coisa que eu esqueci de dizer, que eu trabalho na Universidade do Chile, e que uma das minhas linhas de pesquisa tem que ver com as reflexões epistemológicas e ontológicas sobre a ocupação humana, e principalmente dentro do âmbito da ciência ocupacional. E hoje eu pensei em estruturar esta apresentação desta maneira. Primeiro, eu quero transmitir o que eu estou entendendo por epistemologia, principalmente. Em um segundo momento, pensar, depois de estabelecer alguns acordos respeito ao conceito de epistemologia, pensar como isso pode nos permitir pensar em um conceito de ocupação. E se isso é possível, né? Estabelecer um consenso de esse olhar. E depois vamos entrar em esta discussão sobre epistemologias da ocupação humana, principalmente para pensar em as diferentes maneiras que podemos estabelecer para pensar a ocupação dentro de diferentes âmbitos de estudo, sejam, por exemplo, a ciência ocupacional, ou terapia ocupacional, ou estudos da ocupação humana, né? Como diferentes campos e redes e conceptualizações de campos de saberes, principalmente, né? Ou também poderíamos dizer diferentes delimitações para compreender focos de análise e reflexão. Então, um primeiro ponto é pensar sobre este conceito de epistemologia. Sempre que eu começo falando sobre isto nos primeiros anos com os alunos, sempre escuto o mesmo, né, sobre isto que é uma palavra difícil, que é como se fosse culta, erudita ou distante das pessoas comuns. E quem se dedica a ela, ou a estudar a epistemologia, habitualmente passa por gente difícil de entender, pessoas complexas, né? E aqui eu gosto muito de um livro, que é um livro introdutório à epistemologia, que se chama Epistemologia para Principiantes, de Nachmanovich, e ela estabelece, toma uma cita referência respecto à epistemologia nas primeiras páginas do livro, que diz assim: todos nós temos uma epistemologia, mas não sabemos que a temos. E aí, esse ponto é importante para pensar sobre este conceito, porque deixa de ser distante quando pensamos que esta epistemologia entra dentro de nossa vida, né? Que está presente sempre dentro de nossa vida. Então, quando pensamos assim, a epistemologia como uma maneira de que todas as pessoas temos de compreender a realidade ou de nombrar a realidade,
A epistemologia deixa de ser uma questão mais distante das pessoas, né? E começa a se integrar dentro da nossa vida cotidiana. Sim? É, e é desde aí que poderíamos fazer um consenso em torno ao entendimento da epistemologia, principalmente como uma rama de conhecimento da filosofia que estuda o conhecimento ou estuda o que as pessoas sabemos. E responde, por exemplo, a como as pessoas sabemos, de onde nos posicionamos para saber ou para conhecer. Essa é uma maneira, como uma disciplina, né? Por outro lado, a história da epistemologia está vinculada principalmente ao desenvolvimento da filosofia na antiga Grécia, onde começa a ser diferenciada da doxa, né? Começa a diferenciar-se a doxa da episteme, como duas maneiras ou descrições sobre os discursos que vão ser diferentes. Uma a doxa, principalmente, se compreende como é o conhecimento vulgar, ordinário, conhecimento das pessoas que não requer uma reflexão crítica. É um senso comum, principalmente. A diferença da epistemologia, né, ou episteme, neste momento, que se entende como um conhecimento reflexivo, elaborado com rigor e, portanto, o termo epistemologia começa a ser entendido como uma teoria, uma ciência de conhecimento, uma maneira de aproximar-nos ao conhecimento, sim? Ou a como conhecemos as pessoas, como falava até um momento atrás. Então, daqui, a epistemologia responde algumas perguntas como estas, não? O que significa saber? Quais são os limites de conhecimento? Até onde podemos confiar no que conhecemos? Quais são as fontes de conhecimento? Quem sabe? Como é o processo de conhecimento como conhecimento validado? Por exemplo, como algumas questões centrais, pensando a epistemologia como disciplina, sim, como um campo de saber, mas pensando também como uma corrente teórica, sim, ou como uma maneira de compreensão particular, também poderíamos pensar que a epistemologia é um caminho, é um jeito, uma maneira de acercar-nos ao conhecimento de alguma perspectiva diferente. Então, poderíamos pensar que temos diferentes epistemologias que nos permitem aceder a campos de estudo ou a pensar um fenômeno de estudo desde diferentes pontos de vista. E algumas vezes esses caminhos estão mais bem delimitados, como nessa imagem, mas em outras vezes acontecem assim, como nesta outra imagem. São caminhos mais interconectados, caminhos que não são muito claros, que se cruzam, né? E principalmente isso acontece quando quando estas perspectivas começam -se a integrar, sim? E nesta integração, muitas vezes se perdem alguns elementos conceptuais, sim? Que são mais, entre aspas, puros, poderíamos dizer. Então, com essa introdução sobre epistemologia, eu gostaria de pensar sobre este conceito de ocupação, pensando se é possível estabelecer um único conceito de ocupação, né? Esta imagem é muito interessante porque é de um livro de Eckhart Hoffer que descreve o processo da terapia ocupacional nos Estados Unidos durante os anos 50 e 60, onde se pensava em uma maneira de entender a ocupação, mais bem na atividade, né, nesse momento, desde uma olhar mais funcional, né, com todo o que isso pode representar. Então, desde esse ponto de vista, poderíamos pensar se ainda agora temos esse mesmo conceito de ocupação em nossa prática, em nossa atualidade. Então, é possível estabelecer então um único conceito de ocupação? Minha perspectiva é que não é possível, não é possível pensar em um único consenso que não esteja involucrado, que não um conceito que seja capaz de atravessar o tempo, sim? E que não mude.
o conceito de ocupação, por conta das epistemologias que estão em sua base, sempre vai mudar, sempre vai se transformar. Nunca vai ficar de uma única maneira. Ainda quando pensamos em um conceito de ocupação na atualidade, por exemplo, esse conceito também vai se modificar dependendo do ponto de vista das correntes epistemológicas e espaços de intervenção, por exemplo, momentos históricos, mas também tem que ver com uma região, né? No Brasil é muito interessante o que acontece com as discussões em torno ao conceito de ocupação e como no momento começa a ser recusado, mas temos outros movimentos que tentam de refletir sobre esse conceito. Então, aí acontece uma coisa muito interessante também. Então, não existem consensos únicos. Isso não significa que não se possa tentar estabelecer um conceito ou um ponto entre estes distintos conhecimentos, ou que as pessoas não podamos chegar a um conceito, sim, que seja produto de um consenso, mas entendendo que esse consenso não é único, não pode ser único e não pode ser estável no tempo. Não pode ser um conceito que não se modifique, sempre vai se modificar, sim? Portanto, para entender como as epistemologias operam, principalmente, vou fazer uma breve revisão histórica, né, muito geral, por supuesto, respeito a estas epistemologias que estão à base da ocupação humana. Então, para pensar nestas epistemologias, sempre com meus alunos discuto sobre pensar em quais são os elementos que permitem distinguir quais são as melhores, por exemplo, distinções ou melhores definições ou critérios para pensar qual é uma melhor epistemologia em um momento particular específico. E para isso pensamos em estes quadros, né? Este é um quadro de Picasso, este é um quadro de Guillermo Lorca, que são dois pintores diferentes, em tempos diferentes. Então poderíamos perguntar qual é a pintura, qual destas pinturas é melhor, né? Se é o Picasso, ou seja, Guernica, né? Guernica ou Festa da Fantasia. Sim. Mas um ponto interessante é saber quais são os critérios para poder decidir. E por que isso é importante? Porque desde um olhar da filosofia da ciência, especialmente desde as conceptualizações de Thomas Kuhn, existe um conceito que é a incomensurabilidade dos paradigmas, principalmente. Mas isso quer dizer que as epistemologias não podem ser comparadas umas com outras, porque têm um desenvolvimento diferente. E como esse desenvolvimento teórico, político, histórico é diferente, não se permite fazer uma comparação para dizer esta é melhor que esta outra, né? E se queremos fazer isso, né, precisamos de alguns critérios, entendendo que esses critérios também são móveis, né? Não são fixos. Portanto, para poder entrar nessa discussão, é muito interessante fazer este percorrido histórico que permita nos entender como acontecem principalmente estas mudanças. E algumas das coisas que eu ia falar aqui, eu estava falando também, estão em um livro que há muito pouco tempo, a Ana Soares e Lucia Wertheimer, dois colegas, fizeram uma tradução, que é um livro que nós publicamos junto a Diego Vidal no espanhol há uns anos atrás. Então, aqui pensamos em um conceito de ontologia, que eu não vou entrar aí hoje, mas sim tomamos alguns conceitos pensados de epistemologia. Então, desde este ponto de vista, uma ideia interessante é pensar em que é possível fazer alguns cortes na história, sim, para poder ver e identificar quais são essas maneiras em que se fala sobre ocupação.
ao longo da vida, né? Ao longo da história, principalmente. Então, nós fizemos estas representações, tomando em consideração a teoria de Kuhn respeito ao conceito de exemplar. Sim, exemplar no espanhol, exemplar, eu acho que se entende, que são como movimentos que se destacam dentro de um paradigma ou dentro de um momento histórico particular. Um exemplar é uma característica do paradigma que reúne as melhores descrições desse paradigma. E quando eu estou falando melhor, não estou falando no sentido hierárquico de que é o melhor, não. É melhor no sentido que permite fazer uma descrição mais exata respeito ao momento em que se está discutindo sobre um termo, sobre uma teoria, sobre uma questão em particular. Sim. Então, é isso, tomamos estes movimentos, estes 7 momentos, né, para poder descrever estas ações. Então, estes 2 primeiros, que são ideias que levam à fundação da terapia ocupacional, e um segundo, que são postulados ou princípios, têm algumas bases epistemológicas em comum. Por exemplo, dentro do tratamento moral, muitas das ideias vinculadas à liberdade das pessoas e à dignidade das pessoas vão entrar para pensar a ocupação como um elemento que permite ajuda, sim, frente a uma pessoa que tem uma doença, principalmente, e que precisa de uma atividade organizada para poder estruturar novamente sua dignidade. Sim? Isso também vai ser, vai entrar em um diálogo com o movimento de artes e ofícios, que vai ter uma base epistemológica marxista, sim, materialista histórica, que permite entender a ocupação não somente como um meio de recuperação de uma doença, também como uma maneira política também de resistir frente ao sistema capitalista que começa a se instaurar fortemente, produto da segunda revolução industrial. Então, daí, esse movimento epistemológico configura um jeito para compreender a ocupação como também dentro de uma dimensão política. Mas esse conceito vai se apagar durante muito tempo na história da terapia ocupacional, até eu me atreveria a dizer dos anos 2000, porque até antes disso não se falava sobre esses conceitos de política, né, principalmente. Então, estes dois são 2 exemplos. Por exemplo, se poderíamos pensar no pragmatismo, que é uma base muito importante como epistemologia para a compreensão da ocupação humana, porque o pragmatismo permite pensar esta maneira holística, por exemplo, de entender a mente e o corpo, que é uma coisa que vai ser como uma pedra fundante, sim, de todo o desenvolvimento, por exemplo, de Meyer e depois de Schlegel, respeito à ocupação humana. Então, essas epistemologias começam a se dialogar entre si e começam a se articular em algumas questões específicas, que, por exemplo, Meyer vai tomar dentro de seu conceito da psicobiologia, por exemplo, para pensar como a integração entre corpo e mente, né, é fundamental e se reúnem na ocupação. Na ocupação, as pessoas expressamos nossa humanidade, e essa humanidade está integrada por o corpo da mente. Então, aí temos um conceito muito interessante, que também Schlegel vai tomar para pensar um modelo o primeiro modelo, não, da terapia ocupacional, de intervenção, que vai se chamar de treinamento em hábitos. Esse modelo tem uma base marxista, uma base pragmatista, uma base em diferentes epistemologias que permitem estabelecer práticas também da terapia ocupacional. Mas não somente está centrada na prática desde um olhar diferente à teoria,
não como uma coisa separada da teoria. Podemos pensar estes dois conceitos de uma maneira conjunta também. Principalmente porque a epistemologia pragmatista permite nos entender essas questões, né? Essa integração, perdão, de conhecimento. Então, seguinte momento que se descreve como reducionismo na terapia ocupacional permite pensar em que estes conceitos de ocupação, esta epistemologia vai se modificar completamente em termos de os conceitos que se vão a utilizar para pensar a ocupação, principalmente porque o mecanicismo e o reducionismo entram como epistemologias de base para trocar nossas maneiras de comunicar respeito à ocupação. E aqui acontece que a terapia ocupacional começa a se consolidar nos anos 40, 50, como uma disciplina de colaboração médica, principalmente, em termos de executar funções específicas. Que depois, como os aportes de Margaret Rood e Gail Fiedler, começam a centrar em elementos específicos para ajudar o corpo. ¿Sí? Dito de outra maneira. Por exemplo, o que Ruth vai a falar que as ocupações específicas, planificadas respeito à sua mecânica, né, ou produtos feitos à mão, e sempre pensando a função como um fim, permitem contribuir à recuperação de doenças específicas e de partes específicas do corpo. Portanto, esta epistemologia reducionista permite pensar a ocupação humana como um elemento reducionista também que contribui a uns espaços de recuperação específicos, né, dentro do corpo, por exemplo. E o mesmo acontece pensando em esta distinção entre corpo e mente. Muitos aportes de Gail Fiedler têm que ver com o âmbito da psiquiatria, onde a ocupação, por exemplo, funciona como uma colaboração para o diagnóstico psiquiátrico. Por meio das materiais, sim, que as pessoas começam a produzir nas ocupações, esses materiais começam a ser interpretados desde um olhar psicoanalítico. E temos outra base epistemológica que permite dar conta de como está o estado mental das pessoas, dependendo de como essas pessoas expressam em essas ocupações seu estado mental. Então, aí vemos que acontece uma projeção interessante desde este olhar também da psicologia e psicoanálise e psiquiatria, como essa triada. O que acontece depois, o que se chamou o ressurgimento da ocupação, onde temos diferentes teorias, que somente vou nominar, não vou entrar aí, mas, por exemplo, a teoria do comportamento ocupacional de Mary Reilly, que vai ser muito interessante, vai tomar também elementos psicoanalíticos, mas começa a se desenvolver junto com as brincadeiras, né, como um elemento central dentro da prática da terapia ocupacional. E ela vai descrever diferentes níveis de desenvolvimento de acordo com nossa etapa de vida, nosso ciclo vital. Então, não sei se se entende isso, mas tem que ver com o momento na vida que as pessoas estamos. Somos crianças, jovens, adultos, pessoas maiores, né? Então, tudo isso, pessoas velhas, quero dizer. Todo isso representa diferentes maneiras de ocupação, e essas epistemologias começam a se centrar nos inícios da ciência ocupacional desde este olhar mais tradicional de entender os inícios da ciência ocupacional, né? Porque também temos outras interpretações, sim, com respeito a esses inícios. Então, bom, temos o desenvolvimento da teoria de integração sensorial de Jean Ayres, que foi um elemento
ainda muito importante dentro do campo da terapia ocupacional. Então, elementos também que, em um primeiro início, vão ser reducionistas, mas começam a se integrar com perspectivas ocupacionais, das brincadeiras principalmente, e começam a integrar este olhar como que põe como eixo central a ocupação, um elemento central, e depois, produto de, por exemplo, os aportes de Nelson, né, começa a se desenvolver também este conceito de ocupação, recuperando a função, o significado. E desde os anos 90 em adelante, muitos dos aportes que vai fazer a Wilco vão ser muito importantes para a compreensão de as pessoas como seres ocupacionais. A teoria de Wilco tem diferentes perspectivas epistemológicas, mas uma das mais importantes é a recuperação do materialismo histórico também, para pensar a relação entre as pessoas e ambiente, onde a ocupação é o meio para transformar esse ambiente, né? Como para Marx foi o trabalho. Então, para Wilco é a ocupação, e vai se descrever como as eras ocupacionais começam a ser importantes nesse desenvolvimento. Então, essa epistemologia também vai ser muito importante para todo o posterior desenvolvimento da ciência ocupacional. E também, mas na atualidade, os modelos também centrados na ocupação vão ser importantes, de que temos diferentes epistemologias, por exemplo, desde o modelo de ocupação humana, a teoria geral de sistemas vai ser tremendamente importante nos inícios, principalmente, para entender como os sistemas começam a desenvolver e como a ocupação é produto destes subsistemas que dialogam entre si. Por exemplo, em outro momento, o modelo canadiense de desempenho ocupacional também toma alguns destes elementos sistêmicos, mas pensa também em questões também vinculadas com a espiritualidade, por exemplo, né, que vão ser diferentes. E outros modelos, como o modelo Kawa, também vão a descrever que não se posiciona numa epistemologia tradicional, porque não tem, o modelo de Michael Iwamo, inicialmente no livro de 2006, ele fala que não tem uma epistemologia, mas isso significa que não tem uma epistemologia tradicional da maneira de entender a epistemologia, mas por suposto que tem uma epistemologia desde o conceito que eu falei ao início, né? Então, muito interessante, porque toma muitos conceitos da culturalidade, e critica também os modelos mais tradicionais da terapia ocupacional. E também, desde as perspectivas da terapia ocupacional, deste movimento Terapia Ocupacional Sem Fronteiras, onde podemos destacar a Frank Cronenberg, este movimento também foi muito importante para pensar desde um olhar também mais crítico e político à ocupação. Portanto, esse conceito da ocupação começa a ser desenvolvido também nesses termos, né? E temos outras perspectivas que, por tempo, depois podemos discutir, mas não vou entrar, mas transnacionalismo, por exemplo, vai fazer esta crítica também a esta distinção de conceitos entre ocupação, ambiente e pessoa, onde o transnacionalismo vai tentar fazer esta integração, principalmente, né? Sempre pensando na sociedade como um contexto mais amplo. Então, vou fechando algumas perguntas que podem deixar aí nos comentários, depois podemos discutir. Eu gostaria de fazer algumas ideias de cierre, principalmente pensar que o conceito da ocupação sempre vai mudar, mudou ao longo da história da terapia ocupacional e provavelmente vai seguir mudando sempre, né? Eu espero que seja assim, porque isso nos permite também acrescentar nossas reflexões e nossas posições. Nesta apresentação, eu falei sobre perspectivas latino-americanas, que eu acho que é muito importante e podemos também discutir aí como estas perspectivas latino-americanas também entram para pensar e discutir ocupação. Eu acho que tem outras apresentações que vão a fazer essa discussão mais importante, né? Que é fundamental para mim.
Também outro elemento é pensar como dentro da prática da terapia ocupacional estes elementos, estas maneiras de compreender a ocupação também são importantes, porque permitem entender hacia onde vai nossa prática, sim? Nossa maneira de pensar em ocupação, por exemplo, permite uma prática centrada nessa maneira de pensar a ocupação, e não é coisa que não tem sentido dentro da prática. E outro ponto importante é que sempre existem conhecimentos diferentes e que muitas vezes não vão a explicitar quais são um, seus fundamentos epistemológicos. Por isso é importante fazer esta leitura de quais são estes fundamentos. Hein? Então é isso. Muito obrigado. Eu espero que esta apresentação seja de utilidade para vocês e eu quero ir muito, eu fico muito atento às suas perguntas. E se não entenderam alguma coisa de meu português, podem me perguntar sem problema. Um abraço. Obrigado.